volta com o seu programa de destaque. Aproveitamos aqui o intervalo para já ir conversando com os nossos convidados. Nós vamos falar hoje sobre positividade aqui no estúdio, a importância do pensamento positivo e dessas boas vibrações, né? Por isso, nós estamos recebendo aqui o Derek, ele que é psicólogo. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Também estamos recebendo aqui a Fernanda, que veio compartilhar a história dela aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Viu? Feliz ano novo, né? Feliz ano novo, 2019 maravilhoso para todos nós. Que assim seja. Derek, vamos começar com você aqui, para a gente já entrar nesse assunto da importância do pensamento positivo, já que estamos com um ano novo começando aí. É importante a gente ter um foco aí nas coisas boas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem diferença, né? Quando a pessoa costuma ter mais pensamentos negativos, ela tende a ter um foco em um ponto específico só da vida, né? Quando ela tem pensamentos mais positivos, ela enxerga novas oportunidades, mais oportunidades, tem então mais opções, digamos assim, de ação, né, nas dificuldades, nas diferentes situações da vida. Exatamente, é muito importante mesmo que a gente pense de forma positiva. A Fer tem uma história aí para contar pra gente, para compartilhar conosco, né, Fernanda? Você pensa muito positivo, né? Aplica muito isso na tua vida, né? Penso muito positivo. Já faz um tempo que eu venho desenvolvendo isso, buscando, né, esse lado mais espiritual. E eu acredito que Deus vai preparando a gente, né, para as situações que a gente, né, vai encontrar aí na vida. Agora em outubro, dia 12 de outubro, precisamente, eu fui diagnosticada com câncer, um câncer invasivo, um câncer agressivo. Então a forma como eu encarei, como eu venho encarando isso, eu tenho percebido assim uma diferença maravilhosa, né, na minha vida, na vida das pessoas que estão à minha volta. Então faz toda a diferença essa positividade, mesmo diante de situações tão difíceis que acontecem na nossa vida. É verdade, né? A gente já vai continuar conversando mais aqui, a Fernanda vai contar mais da história dela para nós, mais tranquilidade. É bom fazer uma atividade física assim, né? Parece que a gente encontra um equilíbrio, não é verdade? Isso. Esse é um dos pontos importantes, né, para ter mais pensamentos positivos nas diferentes situações da vida, e praticar atividades que possam gerar bem-estar para a pessoa. Fer, como é que é a tua rotina? Você aplica atividades físicas, meditação? Aplico. Eu sempre pratiquei esportes, minha vida inteira, desde criança. E ultimamente eu praticava muita corrida, né? Eu gostava de correr pelo menos 3 vezes por semana, academia. Aí diante dessa situação da doença, eu tenho que tomar um certo cuidado. Infelizmente a corrida eu tive que parar um pouquinho, mas eu tenho feito caminhada pelo menos 3 vezes por semana. E a meditação, como eu falei, né, como a gente viu na reportagem, ela é muito importante. Eu já praticava antes de saber das doenças e agora eu tenho feito assim diariamente, né, a meditação, trabalhando a respiração. Porque assim o que acontece, a meditação ela é muito importante, ela traz a gente para o momento presente, para a gente saber aproveitar mais, né, a nossa vida, mesmo diante dessas situações, a gente viver o hoje. Porque é possível a gente viver bem mesmo com as dificuldades, mesmo com uma doença grave, né, mesmo com problemas financeiros, problemas emocionais, a vida ela não para. A gente tem aquela mania de querer projetar a nossa felicidade lá para frente. Quando eu passar lá num concurso, né, quando eu vencer a doença, quando eu chegar lá, eu vou ser feliz. Mas o lá é incerto, né? Claro que a gente tem que projetar, a gente tem que ter essa esperança de atingir, né, de almejar, né, boas coisas, um futuro. Mas é hoje que importa, né? Então, esse tipo de exercício ele traz a gente para o momento presente, para a gente aproveitar e viver o hoje da melhor forma possível. Mesmo diante dessas dificuldades, né, que a nossa vida traz no dia a dia, eu costumo pensar assim, existe vida e vida boa, mesmo depois do diagnóstico do câncer. Eu estou conseguindo levar meu dia a dia da melhor forma possível. Claro que tem momentos que são muito difíceis, né? Que tem a dor física, tem a dor emocional. É importante também a gente liberar isso, né? Chorar, pôr para fora. Mas passando isso, é erguer a cabeça, né, e viver, e aproveitar o momento presente, né, da melhor forma possível. E o exercício ajuda muito, muito mesmo. E às vezes a gente tá ali no momento feliz, tá vivendo uma coisa boa, mas como você falou, você tá tão preocupado lá na frente, você não percebe ali que você tá com a tua família perto, com quem você ama, que você tem um trabalho bom, que você tem coisas boas, né, motivos para agradecer, mas a gente tem essa mania, né, Derek, de pensar lá, como a Fernanda falou, né, parece que nunca estamos satisfeitos, né. Isso, e não vive o presente, né, todas as situações do presente que podem também gerar muito bem-estar para a pessoa, né? Exatamente. Você tem uma vida muito ativa, você é cantora, isso, né, Fernanda? Eu sou cantora, eu trabalho na Defensoria Pública, sou assessora jurídica. E a música me acompanha desde criança, minha família, né? Meus familiares são músicos. Então isso também ajuda muito, porque a música é uma terapia, né? A música ela traz assim uma energia muito boa. E eu continuo cantando.
Também já faz alguns anos que eu tenho projeto de cantar nos asilos, né? Eu vou com meus familiares, meus amigos, a gente vai uma vez por mês, né, nos asilos. Então, isso assim a gente vê que faz bem para as pessoas, mas faz melhor ainda para a gente, né? Esse tipo de atividade. E outra coisa também que eu tenho praticado é o yoga, que ajuda muito, né? A questão da respiração, tudo isso, né? Essa vivência do hoje, essa coisa de olhar, né, de forma positiva mesmo, né, para as circunstâncias, porque a gente tem que viver, a gente tem duas opções, né, diante de uma situação difícil. Ou você encara de uma forma leve, suave, porque tem certas coisas que a gente não tem escolha. Por exemplo, a doença, eu não tenho como escolher passar por isso ou não passar. Então, qual que vai ser a minha opção? Eu ficar depressiva, revoltada, chorando, encarar como uma sentença de morte, né? Ou eu encarar de forma positiva, que eu vou vencer, que vai ficar tudo bem, que a vida continua. Tirar uma vivência, uma experiência disso, um aprendizado, porque nesses momentos de dificuldade que a gente consegue aprender realmente muitas coisas. É uma escola, a gente aprende, a gente cresce, a gente aprende a dar valor para as pequenas coisas, né, para os detalhes do dia a dia. Então é isso que eu tô encarando dessa forma e tenho agradecido muito a Deus, porque tem acontecido muita coisa boa. Já acontecia, mas agora os meus olhos se abriram para enxergar de uma forma muito melhor, né, os pequenos detalhes do dia e esse presente que Deus nos dá a cada manhã. Nossa, que exemplo, que mulher, né, gente? Eu sou um pouco fechada, mas na medida do possível eu tento pedir ajuda para quem está do meu lado, né? Para minha família, para o meu marido. É sempre importante a gente ter um apoio, né, Derek? Eu acho que essa proximidade, assim, das pessoas faz a diferença, né? Isso, trocar ideias, né, com as pessoas próximas, falar sobre hipóteses, né, para a solução dos problemas, sobre as opções, alternativas que existem. Sem dúvida, isso pode ajudar bastante nessas situações. Porque a gente não está sozinho, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo, resolver tudo ali, mas a gente tem esse apoio, tem com quem contar, né? Tem, exato. E se é um problema, quer dizer, existe alguma solução, né? E se você fica focado só na parte negativa, digamos assim, de uma situação, você ativa o sistema de medo, né, do teu sistema nervoso central. Quer dizer, você fica super focado naquele estímulo que pode produzir algum risco, né? Você entende isso, mesmo não sendo real isso, né? Entendi. Você percebe aquilo como sendo algo que te gera algum risco, então você fica super focado naquilo. Com isso você deixa de olhar para diversas outras oportunidades, né? Que poderiam te ajudar muito naquela situação. Exatamente. Mas, pode falar. Não, pode falar. Esse apoio é fundamental, né? Da família, dos amigos, você poder dividir. E como ele falou, muitas vezes quem está de fora enxerga melhor, né? A gente ali está muito focado e acaba, às vezes, não enxergando saídas. Ou até né? potencializando, né? Uma coisa que nem é que é uma coisa simples. E uma coisa que é fundamental, no meu caso, é a fé. É muito importante, como ele comentou ali, né? Deus, né? De Deus. E para mim tem sido assim fundamental também ter essa fé, acreditar que tudo tem um propósito, né? Que isso veio para alguma coisa maior e melhor na minha vida. Então é uma forma também que ajuda a gente a encarar de forma positiva e saber que é uma passagem e colher o que é o melhor disso, né? Um maior aprendizado que pudesse ser retirado dessa situação. É verdade. De volta com o seu programa Destaque, estamos falando aqui hoje sobre pensar positivo, focar nas coisas positivas aí da nossa vida, né? Então a gente está aqui com o Derek, que é psicólogo, e também com a Fernanda, que trouxe a história de vida dela aqui para compartilhar conosco. Derek, qual que seria a recomendação que você nos daria, e agora que o ano está começando, parece que a gente está mais animado, mais cheio de gás, né? Mais positivo. Como manter isso, né, no restante aí dos dias? Tentar tomar cuidado com a própria percepção, né? O humano tem uma dificuldade que a gente se engana muito facilmente. Então, às vezes a gente tem uma determinada situação e a gente vê aquilo como sendo totalmente ruim, por exemplo, né? Então a gente já generaliza e isso tende a influenciar o nosso comportamento, né? Tende a influenciar a forma como a gente vai lidar com aquela situação. Então eu acho que é isso, é tomar cuidado com a própria percepção e tentar enxergar exatamente o que de fato está acontecendo nas situações. E lembrar que sempre, em qualquer situação, né, vão existir ali situações mais negativas e situações mais positivas. Se você enxerga dessa forma mais precisa, digamos assim, você fica mais preparado para lidar com aquela situação. Muito mais do que se você enxergar aquele famoso 880, né? Tudo ou nada. Né? Que aquilo muito mais se dificulta do que ajuda. E a gente sabe que é um pouco difícil, né? Mas talvez tentar sair um pouquinho, né, do problema, olhar de fora, né? Na hora, claro que a gente, né, é mais difícil. Mas tentar, né? Se possível, às vezes você vê que nem é tanto assim, né? Exatamente. Que provas eu tenho para acreditar nisso? Sempre se perguntar nisso. Isso, né? Que evidências eu tenho para acreditar nisso, para chegar nessa conclusão aqui. E qual que é o poder do pensamento positivo na vida da gente?
Essa é uma ótima pergunta, porque existe um certo mito, né, na nossa sociedade, que basta você pensar positivo, que todo o universo vai conspirar a seu favor. A gente sabe que não é assim, né? Infelizmente, apesar de ser agradável essa ideia, mas não é fato, né? Agora, pensar positivo te ajuda no sentido de prepara o teu organismo para lidar melhor com as situações. Entendi. É dessa forma, né? Quer dizer, você tende a ter um melhor humor, você tende a ter oportunidades, enxergar, identificar novas oportunidades. E de forma diferente, você não fica notando só um estímulo negativo, né? Que é o sistema do medo. Então vale muito a pena pensar de forma positiva por causa disso. Te prepara melhor para as situações. Exatamente. E a Fernanda é um exemplo claro disso, né? Que aplica mesmo aí, né? O mais positivo possível, né? Na tua vida, né? Como eu falei, a gente começa a observar de uma forma diferente as coisas e ver que tem coisas que não tem o porquê você se descabelar, fazendo aqui, né? Você perder, né, o controle por uma situação que não é, às vezes, tão... Muitas vezes o problema, na verdade, ele está na nossa cabeça, ele não existe de fato. A gente sofre muito, né, ou com o passado, né, revivendo situações difíceis na nossa vida, ou com ansiedade com o futuro, né? Será que isso vai acontecer? Será que não vai? Por isso que eu falei que uma das formas de encarar de forma positiva e de conseguir viver melhor, eu acho que é focar mais nesse agora que a gente tem, nesse hoje. Claro, planejar, a gente tem que ter, como eu falei, expectativas, tem que ter sonhos, mas não viver só em função disso, né? Focar nesse momento, tentar... Não, quando vê, já passou, né? Senão já passou, aí você não vive nem o agora e nem o amanhã, né? Que é uma coisa incerta, né? E essa parte até mesmo da questão, por exemplo, do cabelo, né? De perder o cabelo. Para a mulher é uma situação muito delicada, né? Uma situação que a gente tem a vaidade, a questão, né, da autoestima, mas eu procurei também encarar de uma forma mais leve, fiz até uma brincadeira na hora de raspar a cabeça. A gente até viu a tua imagem ali quando você estava falando agora há pouco, estava passando. Eu fiz ali um chitãozinho para descontrair, né? Até para quebrar aquele negócio, né? Não preciso, né, chorar e não acabou o mundo, né? Vai passar, meu cabelo vai crescer novamente. Eu busquei fazer isso até para né, que seja de uma forma mais suave, mais leve, né? Tentando rir dessas situações mesmo difíceis, né? Sempre fazendo uma piada, a questão, né, da careca, olhando até os pontos positivos disso. Tô economizando com shampoo, com não tem que ficar secando o cabelo. Né? Esses pequenos detalhes, né? A gente já consegue com bom humor, né? Faz toda a diferença. É verdade, fica tudo mais leve, mais leve, mais tranquilo, suave, né? É uma motivação e tanto. A gente vê ali, mais uma vez, o papel da família, né? Fazendo a diferença, né, Derek? Sem dúvida. Apoiando, né? Ajudando ali e lidando de forma positiva com a situação, né? As pessoas acabam se inspirando, né? Você vai lá visitar ali, né, crianças aí que estão na mesma situação, que podem se inspirar. Ela acaba sendo um espelho, né? Uma inspiração verdadeira, né? Exatamente. A gente precisa sempre de bons exemplos, né? Essas histórias positivas inspiram as outras pessoas, né? Exato. Como você, né? Inclusive, nós temos uma participação chegando aqui agora no nosso WhatsApp. Olha só, Bianca Soares, eu também tenho câncer e aproveito a vida todos os dias, agradecendo a Deus pela chance de viver e estar em família. Vamos ver a Bianca. Olha aí a Bianca aproveitando a vida, participando aqui no nosso destaque também. Muito legal, viu, Bianca? Muito obrigada pela tua participação aqui junto com a gente. Bacana, né, Fernanda? Você viu ela aproveitando, tá curtindo também. Mesmo, isso aí. É assim que tem que ser, né? Tem que ser assim. A vida não acabou, né? Pelo contrário, cada dia é uma nova chance da gente renascer, da gente, né, melhorar, né, aproveitar da melhor forma as pessoas que estão à nossa volta, reviver nossos sonhos, né, planejar, enfim, tem que aproveitar em qualquer momento, mesmo com as dificuldades. Né? Afinal, estamos todos aqui, Estamos aqui, respirando, vivos, né? Motivos para agradecer não faltam, não faltam. Verdade. É legal a gente passar esse pensamento também para as crianças, né? Ensiná-los desde pequenos a pensar de forma mais positiva. Né? Sem dúvida, elas aprendem muito, né, com os exemplos, com o que elas veem no dia a dia. Então, a forma como os pais lidam com as situações, com os problemas, vão também ensinando de pouco em pouco as crianças futuramente, né, quando elas estiverem em situações semelhantes, como que elas vão lidar com aquilo também. Até mesmo na escola, né, já começa a aparecer as situações, algum problema, né? Você acha que se o pai e a mãe lá ensinam dessa maneira, já vai ficando mais fácil aí de encarar os pequenos problemas? Sem dúvida, isso é uma ótima dica, aliás, né? Quer dizer, tentar quando a criança chega, né, da escola e fala que tem um problema, por exemplo, tentar analisar com ela esse problema, mostrar para ela que não é de todo negativo, que existe alguma oportunidade específica ali para aprender mais, por exemplo. Isso faz toda a diferença.
Isso aí. Fernanda, eu queria que você deixasse para nós agora uma mensagem para esse ano de 2019, né, para quem está aqui acompanhando o Destaque. Então, a mensagem que eu tenho é essa mensagem de fé, de esperança, de amor, né? A gente procurar cada dia ser melhor, né? Aprender com essas dificuldades, né? A vida continua, sempre tem pessoas que vão estar em situações mais difíceis, vão estar pior do que a gente. Então, a gente tem que olhar para isso e agradecer a Deus, agradecer pela oportunidade de viver, né? Como eu falo, eu estou podendo caminhar, olhar a natureza, ouvir os pássaros, dar valor para cada detalhe, né? Isso que faz a diferença na nossa vida. E tentar viver, como eu falei e repito agora, esse hoje, que é tão importante para a gente, valorizar as pessoas que a gente ama, que estão ao nosso redor, poder fazer o bem, né? O mínimo que seja, porque isso faz bem pra gente. E não é esperando algo em troca, eu vou fazer porque depois eu vou ter, né, um retorno. Não, isso faz bem pra gente mesmo. Isso a gente aprende a cada dia e é isso que vale a pena essa vida, porque senão não vale a pena. Se a gente passar por aqui simplesmente para consumir, pagar conta e, né, etc. Tem que ter algo a mais. Então a mensagem que eu deixo é essa mensagem de força, de fé. Vocês que estão passando, todo mundo tem a sua cruz, né? Todo mundo tem seus problemas, seja de que ordem for. Mas é possível passar por esses problemas, né, com positividade, com alegria, com gratidão, com amor, com fé e esperança. E é isso então que eu desejo para todo mundo, né, que muita paz, muita saúde, muitas bênçãos, né, e muita alegria aí para todo mundo. Isso aí, você usa as redes sociais, né, para relatar o teu dia a dia, para mostrar aí a tua luta, né? Uso, tenho feito alguns vídeos, fotos também, né, de alguns momentos, pretendo, né, continuar dessa forma e tenho recebido assim, tá tendo um retorno muito bom. Isso, como é que tá sendo assim o pessoal? Quando eu comecei a fazer foi mais no sentido de compartilhar, porque como eu canto, eu tenho assim muitas pessoas que me conhecem, né, no Face, no Instagram, então mais para compartilhar e eu tô recebendo desde o início muito apoio do pessoal do meu trabalho, amigos, no início ali até se mobilizaram, fizeram vaquinha para me ajudar a pagar todos os exames, né, iniciais que eu queria fazer o quanto antes, porque é uma corrida contra o tempo, né? Então, recebi muita ajuda das pessoas, né? Mais uma vez, gratidão a todos. E tá tendo, assim, uma repercussão muito boa. Muitas pessoas falam, justamente, nossa, eu tô com um problema, né? Passando por isso, mas quando eu vi teu vídeo, isso me inspirou. Seja uma doença ou seja uma coisa mais leve, né? Poxa, eu parei de reclamar, tava reclamando por coisas tão pequenas e eu vi, né? A forma como você está encarando e parei de reclamar, sabe? Então, tá sendo muito bom. E isso só me alimenta novamente, dando mais força. Então, é uma troca, né? Um ciclo muito bacana. Tá me fazendo muito bem, por isso que eu só tenho a agradecer. Como é que você se sente, assim, sabendo que você tá inspirando outras pessoas? Eu me motivando, sinto realizada, por isso que eu penso que isso veio para um propósito maior, porque eu não esperava, né, que isso ia acontecer na minha vida. E aconteceu, e já que aconteceu, então que seja para uma coisa muito boa, que as pessoas possam olhar para mim e sentir uma força, né? E sentir, poxa, se ela está conseguindo, eu também posso. E a gente pode, a gente tem muita força, a gente não tem ideia da força que a gente tem. Né? A gente tem muita força. Então, eu me sinto realizada. É só agradecer mesmo por essa oportunidade de aprendizado grande e de poder ajudar de alguma forma as pessoas também que estão me seguindo, meus familiares, né, amigos. Isso é usar a rede social pro bem, né, Deri, que acaba aí ajudando, né, as demais pessoas. Às vezes a gente vê tanta postagem ali que não precisa, né? E aí quando você vê alguém assim, servindo de exemplo, te ajudando, te motivando, é tão bom, né? Vale muito a pena divulgar, muito a pena. As pessoas que de repente estão em situações semelhantes, né, veem uma nova forma que muitas vezes nem imaginavam, né, de lidar com aquela situação. E aí podem também aprender e mudar o comportamento a partir disso. E às vezes você nem sabe, né? Mas a pessoa tá passando, vê ali, não fala nada, não comenta, mas só dela ver aquela tua mensagem, aí o dia já muda, né? Já transforma, né? Por isso que é importante a gente sempre espalhar coisas boas, né? Porque a gente já tem tanta coisa negativa por aí, né? Sim. É importante a gente passar coisas positivas, né? O pessoal de fora também te acompanha, vê. Tá tomando uma proporção, né? Tá tomando uma proporção que eu não imaginava. Tem, né? Muita gente. Um dos vídeos que eu fiz ali, um dos primeiros, teve acho que 6.000 visualizações, mais ou menos, né? E um vai compartilhando, até às vezes manda pelo WhatsApp para outros. E eu pretendo continuar, né, dessa forma, né, já que tá servindo, né, para alguém meu aprendizado, essa minha experiência. Então eu pretendo continuar compartilhando esses momentos, né, ajudando dessa forma as pessoas. Isso aí, Derek. Também quero pedir para você, né, deixar para nós aí uma mensagem de inspiração para esse novo ano aí que estamos encarando. Então, eu acho que vale a pena bolar metas, assim, sabe? Mas que sejam
atingíveis, né, alcançáveis, sabe? Que muitas vezes as pessoas tendem, né, a formar metas lá, planejar coisas que exigem muito e que são, assim, bem pouco possíveis de acontecer, né? Então tomar cuidado com isso, que essas metas tenham prazo também, que sejam relevantes para a pessoa. E aí isso tende a ser mais fácil para elas conseguirem se engajar durante todo o tempo, durante todo o ano aí, para ter melhor qualidade de vida e desenvolver uma versão melhor ainda, né, em 2019 de cada um. Agora, se não conseguir também a meta, encarar de forma positiva. Isso, exato. Né? Lembrar que não é o fim do mundo, né? Talvez tenha que ajustar algum ponto ou outro e continuar em frente. Continuar em frente sempre, né, Fernanda? Sempre, sempre, com muita fé, muita alegria, né? E é isso. aí. Sorrindo, né? Sorrindo torna tudo mais fácil. Qual que são as suas redes sociais? O pessoal que está assistindo quiser te acompanhar lá? Então, tem o Face, né? Fernanda Corrêa. E aí o Instagram, que é Fernandinha Corrêa 16. Perfeito. Quem quiser acompanhar mais da história aí dessa guerreira, tá aí uma oportunidade. Entra lá, acompanha. Tenho certeza que você vai gostar bastante. A Fernanda, que é cantora também, lá dá pra ver todo esse talento dela. Qualquer dia você tem que vir cantar. Vem sim. Né? Tá bom? Então, tá bom. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês conosco. Um ano abençoado, com muita energia positiva e que sejamos juntos em 2019 aqui no Destaque, viu? Obrigado. Muito obrigada, viu, Fer? Obrigada. Tudo de bom pra Agradeço. você, Pra tá? vocês também. Que Obrigada. joia, né? Um bate-papo e tanto aí pra gente se inspirar nessas histórias aí tão maravilhosas. Vem cá.